Vereadores da base na audiência. O vereador Meca ainda disse que o impacto passa de 800 mil e que tem tratoristas, fonoaudiólogos e agentes sociais para serem contratados. O vereador Maninho também falou da escola especial que foi fechada, das desapropriações, e eu gostaria de ver o que o senhor tem para declarar aqui no microfone da TIM São Gabriel. Bom dia, doutor. Bom dia, Conrad. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Gabriel. É um prazer estar aqui. O bom debate faz parte da boa política e nos cabe esclarecer à comunidade, aos ouvintes da Rádio São Gabriel, que sempre abre esses espaços no jornalismo, para que não fiquem dúvidas e que a comunidade saiba a verdadeira, né, posição das coisas, sem mentiras, e que venha a verdade. O Maninho aqui disse que, né, eles são a favor de fazer os desdobramentos, eles são a favor de que tenha que ter concurso, né? E a gente se sente perplexo, porque eles não fizeram concurso para professores da rede infantil, né? E das classes iniciais. Então a gente não pôde aproveitar nenhum professor, porque no último concurso de 2010 não foi feito. É normal fazer o contrato emergencial a cada começo de ano, e mais ainda pela necessidade, pelas inúmeras vagas que nós criamos, né? Junto ao município, aqui o governo criou, nós praticamente, este governo, né, o prefeito Roque tem uma preocupação muito grande, ele praticamente já dobrou o número de vagas do que era em 2012 para o que é agora. E com as novas escolas que estão sendo construídas, essas vagas vão chegar, né, a mais de 1.000, vai mais do que dobrar. Era em torno de 400, já tem em torno de 800 crianças, e vai ir para em torno de 1.000 e poucos, né, com as novas escolas. Então é normal que se precise contratar professores, né? Então isso demonstra quem é que tem preocupação com a pré-escola, né? Quem é que tem preocupação em oferecer vagas, né, para as crianças, para que os pais que trabalhem deixem as crianças, enfim, é nós. Por quê? Porque eles nunca investiram nessa parte, tanto que tem apontamento do tribunal, né, dizendo que não investiram o mínimo na parte da rede infantil, da pré-escola. Então fica claro isso, né, que iremos abrir o concurso, né, o concurso recém findou, o outro concurso, agora em fevereiro. Nós já estaremos, né, nos próximos meses abrindo outro concurso, e é necessário sim votar. A questão de não ter, né, todos os vereadores da base, nós temos que levar em conta o seguinte, que nós temos lá na presidência da Câmara uma presidência totalmente desorganizada. Primeiro, não há convocação de vereadores para as sessões. A Câmara está em recesso, né? Eles têm muitas férias. Então o que acontece? Tem que haver, segundo o regimento, 48 horas antes, a convocação com a pauta específica. Então essas sessões que teve, se for levar, né, ao fio da navalha, elas não têm validade, porque ela tem que vir com a pauta e a convocação para o vereador. E lá eles marcam a sessão quando quer, quando dá, não avisam os demais. Então, ela sequer teve validade, essas sessões, né? Se quiser, qualquer vereador que não pôde ir, né, derruba essas sessões via justiça. Na hora o juiz vai dar, por quê? O vereador foi tolhido no direito mínimo, que é a formalidade de ter sido convocado. Então, vamos deixar aqui bem claro, né, o próprio vereador Silon aqui disse, eu trago aqui a convocação assinada na sessão. Então, ele mesmo deixou bem claro isso, de que, né, não há convocação prévia e tem que haver a convocação prévia. Essa convocação ela tem que ser prévia, tem que ser 48 horas antes, não na sessão como eles fazem. Essa que deixaram, nas minhas mãos. Essa que deixaram para ti aí, eles pegam na hora. Quer dizer, eles não têm nem esse cuidado, né? Então, deixar claro, né, de que existe quem fala e existe quem faz. Nós partimos, né, a nossa participação está dos que faz e não dos que falam, né? Eu estou dando dados aqui. Nós praticamente dobramos o número de vagas na escola infantil, né? Nós iremos fazer o concurso. E essa questão, né, de que o vereador coloca do piso, que eu vi ele colocando, né, nós faremos de tudo para pagar o piso, né? O piso vem sendo mantido pela austeridade que a gente vem dando no governo lá, né? O governo Roque tem uma austeridade muito grande,
né? Então, o vereador Maninho fala, né, coisas e me surpreende, porque ele quer receber o piso, mas não quer trabalhar. Eu tenho aqui, ó, posso te passar, já é o segundo pedido de cedência dele para a Câmara de Vereadores, né? Ele está desesperado para parar de dar aula. E nós não vamos dar essa cedência, porque ele tem que estar na sala de aula trabalhando. Está aqui, ó. Solicito vossa cedência a contar de 15/2, servidor público, senhor Wagner Aloy Rodrigues, né? Então, o que ele quer? Ele quer ir para a Câmara. E nós não damos essa, né? Então, vamos colocar ele lá na escola, tem que trabalhar lá, né? Então, ele acha que não precisa dar aula e tem que ir para a Câmara. Como vereador, ele já está, não tem que estar liberado, entendeu? Se ele quer receber pelas duas fontes, ele tem que achar tempo para as duas coisas. Então, essa é a paz política que eles se referem, eles querem essa paz política administrativa. Mas a paz política administrativa é a acomodação, né, que sempre houve aqui e que nós não participamos mais, né? Nós não vamos mais dar acomodação, nós não vamos mais fazer governo na base da troca de favores, né? Tanto que o vereador Silon, quando estava lá na base com a esposa dele empregada, né, defendia o governo. Sai a esposa, aí o governo não serve. Assim não dá, né? Então, conhece o projeto, quando foi para lá conhecia o projeto, leu o nosso projeto, participou junto da campanha, conhecia qual era o projeto, né? Então, não dá para ser conforme, né, os seus interesses pessoais. E eu dizia para ele na época, como presidente do partido, dizia: olha, Silon, tu vai indicar tua esposa para o cargo máximo que está tendo o PR, né? Isso daí vai dar pressão da tua base. Dito e feito, hoje ele está distante de toda a base dele, né? Ninguém quer chegar perto dele, né? Justamente por conta dessas questões, né? E pelas contradições, né? Tu não pode ser vereador por um partido, presidente de um partido, e apoiar deputados de outros partidos. Tu não pode ser de um partido, né, como ele é do PR, e apoiar lá uma coligação que não faz parte do PR a nível federal e uma coligação que não faz parte do PR a nível, né, estadual. Isso daí mostra que tu está fora de órbita, que tu está fora da casinha, quer dizer, tu não está tendo fidelidade partidária, que é o mínimo que se espera de um político, o mínimo. Então, vamos deixar bem claro essas questões para que não haja aqui, né, distorções junto à sociedade. E deixar bem claro que a falta da base, né, de alguns vereadores se dá por isso, porque eles não dizem o dia que vai ter a sessão, não convocam antes, com 48 horas, como manda o regimento, né? E a questão da escola especial que o senhor colocou aqui, Conde, a escola especial para nós já é matéria vencida, né? Ofender a secretária por conta de que ela teria fechado a escola especial é um absurdo, né? O que nós tínhamos lá eram em torno de 18 crianças que estavam segregadas lá, não havia estímulo para que elas melhorassem. Nós colocamos essas crianças, né, oferecemos vagas nas escolas normais. Muitas delas não quiseram voltar porque a escola lá continua funcionando, só que agora é a Prodal, né? Inclusive tem 2 vereadores que têm filhos lá, sendo bem atendidos, né, na Prodal. São quase 100 crianças agora, só que com fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, fisioterapeuta, né, monitor, oficineiro, toda uma estrutura, professor de educação física, toda uma estrutura que não existia, né? Então, para quase 100 crianças. E as outras, né, e aquelas que estavam lá podem continuar, continuaram muitos lá, outros não quiseram mais porque foram para a escola normal, né, e se sentiram muito bem, estimulados a melhorar. Então é até um absurdo, né, hoje falar em fechamento da escola especial, quando a sociedade já percebe de que aquilo foi um grande acerto, né? Na verdade é cômodo, tá certo? Na época deles era cômodo, joga as crianças lá porque elas não incomodam na rede normal, né, nas escolas normais. Isso é cômodo, tu joga as crianças lá, deixa depositadas lá, né? É um conforto, né, é um certo conforto para a família, porque deixa o dia a criança lá, e a criança não tem estímulo nenhum. Nós enfrentamos esse problema, nós colocamos as crianças na rede normal, nas escolas normais, e compramos esse desafio, que é ter monitores para eles lá, ter professores com especialidade. Claro que tem bastante dificuldade, mas a gente enfrenta, né? A gente não aceita que crianças não recebam estímulo e não possam
melhorar a sua condição, intelecto, né, não possam evoluir como seres humanos. Então foi isso que a gente fez, e que fica aqui bem claro de que é uma grande bobagem o que o vereador Maninho fala, né, ele que passe a respeitar mais a secretária, porque se ele tivesse, né, 1/3 da vida que ela tem, né, da experiência que ela tem, e ontem ele dizia aqui que ela morou na capital, ele não sabe diferenciar o que é capital do Brasil e capital do Estado, né? A Nilvanês nunca morou em Brasília, ela morava em Porto Alegre, né? Mas aí o vereador tem que fazer aula de geografia para saber que Porto Alegre não é a capital do Brasil, e sim a capital do Estado. Ela nunca morou em Brasília. E por fim, as desapropriações que tu coloca aí, as desapropriações elas são normais, né? Elas são coisas normais. Tem aqui no Bonfim agora, a gente desapropriou uma área, já vai começar ali um posto de saúde do lado da escola que tem ali. Nós estamos desapropriando também em acordo com a família lá na Francisco Chagas, vão fazer uma escola de 12 salas de aulas lá com quadro coberto. Nós desapropriamos ali e estamos, né, tentando negociação com a família ainda, e os projetos captando recursos para fazer uma praça, né, em homenagem ao Cepete Araju e atrair o turismo. Isso tudo é normal, eu não vejo nada de falta de respeito, como eles colocam, né? E muitas das desapropriações têm que ser feitas pela falta de planejamento que teve dos governos passados, aonde iam concedendo os terrenos de maneira irregular, iam deixando as pessoas construir de maneira irregular e não reservar espaço suficiente para fazer escola, para fazer posto de saúde. Então também é outra grande bobagem. Agora, uma coisa é séria, por exemplo, lá o Real Parque, né, foi aprovado dentro da prefeitura no governo passado, e não deixou o mínimo de 15% de uso de área comum, tanto que eles estão oferecendo agora indenizar, porque nós cobramos, né, a área comum lá no empreendimento. Por quê? Porque tudo era feito na base do conchavo. E isso terminou, e quando isso termina, traz desgosto para alguns, inclui aí então, né, o vereador Maninho aí, que se sente chateado, né, o MEC que fazia parte. O MEC teve, né, 2 oportunidades aí de mostrar como é que administra, e as 2 foram muito, né, desastrosas, tanto como secretário na época que foi do governo Rossano, como presidente da Câmara. E quanto ao orçamento que foi citado aqui, que foi vetado pelo prefeito, seu próprio orçamento, foi citado pelo vereador Maninho? Outra bobagem, né? Ora, o prefeito vetou seu próprio orçamento. O orçamento foi de uma maneira e foi, né, alterado via emenda. No momento que ele é alterado, ele volta, e o prefeito não concorda com as emendas. Como as emendas mexem em grande parte do orçamento, ele veta, né, essas mudanças. Como é que tu veta essas mudanças? Vetando o orçamento. Aí ele volta para a Câmara, e aí derrubaram o veto e passou a valer o orçamento que eles fizeram lá. Então não existe essa colocação falsa que eles colocam, entendeu? Que eles tentam colocar de que o prefeito fez o orçamento e depois vetou o orçamento dele. Não. O que aconteceu? Foi para a Câmara um orçamento com 4.800.000 para ser enviado para a Câmara, né? Do orçamento total, 4.800.000, né, seria enviado para a Câmara ao longo de 2015. Os vereadores acharam pouco, né? E pediram então 5.300.000, alteraram o orçamento em mais 500.000. E ontem eu ainda vi eles dizendo aqui que tinha uma preocupação, porque ia dar um impacto contratar professor, tratorista, agentes sociais e fonoaudiólogo, ia dar um impacto de 800.000. Quer dizer, eles dizem que não tem impacto, mas eles estão dizendo qual é o impacto, né? Então, na verdade, eles passaram e aumentaram em 500.000, né? Então nós não concordamos, e o prefeito então vetou, né? E esse veto foi derrubado e passou a valer o orçamento. Vou te dar aqui alguns números para te ter ideia, Conrad, de comunidade que nos escuta. Em 2014, né, foi liquidado pela Câmara, né, o orçamento de 2014 da Câmara era 5.030.000, tá? 5.030.000. Foi liquidado 4.678.000. Isso é o que foi liquidado. Sabe quanto que ele devolveu, o presidente MEC na época? Devolveu apenas R$ 2.897. Tá? Vamos pegar agora, e isso é a gestão do vereador MEC, que é do PSDB, que é tucano. Tá? Vamos pegar agora a gestão do PT, do Partido dos Trabalhadores, com a vereadora Sandra. Em 2013, ela trabalhou com um orçamento de 4.300.000. Tá? 4.300.000, ou seja, 700.000 a menos do que 2014.
Sabe quanto que ela devolveu para o município? 394 mil. Pagou melhor os funcionários. Sabe o que o presidente MEC fez? Aumentou dos deles, né? Da presidência e alguns cargos ele aumentou. E o resto, pum, lá embaixo. Essa é a maneira que o PSDB administra. E aqui eu vi ele falar em plano de carreira, né? Aí vocês imaginam se um cara desse cai, está na prefeitura, que desastre é. Né? Por quê? Porque privilegia os seus, os que estão na volta, e prejudica a grande massa. Então, veja bem, com 700 mil a menos de orçamento, ela devolveu em torno de 400 mil. Ele tinha um orçamento de 5 milhões e 30, devolveu 2 milhões e 897. É 2 mil, né, 897. Por quê? Porque fez a gastança, né, típica do PSDB. Então, vamos deixar isso bem claro, isso daqui são números, né? Então, essas duas ocasiões que o PSDB aqui em São Gabriel teve condições de mostrar como é que administra, né, que uma foi sendo secretário e depois foi, né, enxovalhado do governo passado, mas aí volta com o rabinho entre as pernas, né, quando ele foi secretário, para mim foi desastrosa, né, eu como presidente do Partido dos Trabalhadores vejo como desastrosa. Nós estamos tirando essas lixeiras que ele colocou quando secretário de serviços urbanos, que dá mau cheiro, que dá fedor ali, fede, as pessoas estão pedindo, a gente está tirando. Por quê? Porque tu para ser secretário, ou tu para ser prefeito, tu para ser vereador, tu tem que dialogar com a comunidade. E como ele não dialogou com a comunidade, acaba errando. E a outra maneira foi sendo presidente da Câmara, que fez uma gestão administrativa totalmente, né, desastrosa. Para te ter ideia, em 2012, ali pelo dia 30, eles passaram 3 dias de audiência. Uma audiência extraordinária, durou 3 dias, porque estava tentando tapar o furo do orçamento dele. Tentando ajeitar uma maneira de fechar o orçamento. E não fechou. O Tribunal de Contas vai apontar, né, em mais de 200 mil reais. Por quê? Porque tem essa administração desastrosa, aquela que privilegia os seus, prejudica a coletividade, né, não dialoga, faz o patrulhamento, que a gente chama na política, que é aquela coisa de que tu não respeita o regimento, né, faz as sessões sem convocar, coloca na pauta só o que bem entende, né, não conversa, não respeita os acordos de liderança. Então isso dá no que dá. Então vamos deixar bem claro que o orçamento que ele trabalhou em 2014 foi de 5 milhões e 30. O orçamento que a vereadora Sandra, do Partido dos Trabalhadores, né, trabalhou em 2013, um ano antes, né, foi 4 milhões, né, e 300. Ou seja, quase 700 mil a menos. Ela devolveu 400 mil, ele devolveu 2 mil e poucos reais. Por quê? Porque faz a gastança. Aí vem aqui falar em economizar. Aí acha que não deve de contratar tratorista, acha que não deve de contratar operador de máquina pesada, acha que não deve contratar professor. E essa questão do desdobramento, Conrad, vamos deixar bem claro, ela sai muito cara para o município. Porque quando tu desdobra, tu leva todas as tuas vantagens. Se tu tem 20 horas e tu passa para 40, tu está levando tudo que tu tem. Isso encarece para o município. E outra coisa, a gente pode criar mais vagas de emprego quando tu contrata mais gente. E o custo é menor para o município. Então vamos deixar isso bem claro. Doutor, foi colocado aqui também ontem que o ESF não respeitou o princípio da continuidade que fizeram com os médicos que ficaram aqui e que os médicos ficarão aqui em um ano, irão embora e também contaram os servidores por prazo determinado, né? Então, 2 perguntas numa só. A outra também foi colocada, que acho que, se não me engano, foi pelo vereador Mani e Silon, disseram que o posto do Bonfim estava fechado. Esse fato já ocorreu, é verdadeiro? Não é verdade. O posto do Bonfim nunca fechou. É que tem esse problema da mentira, né? Eles estiveram aqui na rádio e mentiram para as pessoas que o posto estava fechado, o posto do Bonfim. Eles estiveram lá no posto PAN um dia depois, né? No outro dia que o posto foi arrombado por marginais, né? Pincharam lá dentro, mexeram nas coisas. E estiveram lá no Bonfim também, fizeram algumas fotos lá do depósito, disseram que o posto do Bonfim, para a comunidade entender, é um posto que a gente não quis fechar, então a gente alugou uma casa lá, né? Que ele é provisório. Tanto que eu já disse aqui agora há pouco... Está funcionando. Está funcionando, nunca parou, né? Então, eles não constroem nada, eles destroem tudo, ou seja, destroem a informação, né? Dão informação. O mínimo que o vereador tem que fazer é informar a população de maneira correta. E eles fazem isso de maneira totalmente incorreta. Quer dizer, eles criam situações que não existem, como se o povo fosse, né, cego e não percebesse que o posto está lá e está funcionando, né? Por quê?
E ele demonstra aí, o vereador, acho que foi o vereador Silon que disse isso, que os médicos em um ano vão embora. Em um ano fecha em maio agora. Já teve médico que já fechou um ano. Dr. Jorge, doutora Dildaime, já fechou um ano, eles foram para Cuba e estão retornando já de férias. Eles atendem lá no Nosso Sonho. Então, isso demonstra que eles não conhecem a realidade, né? O programa Mais Médico, ele tem a previsão de 3 anos e prorrogado por mais 3 anos. E isso é os médicos. E os ESF, né, é uma política de continuidade, mas tem que haver vontade política para colocar. Isso é um programa que já existe há 20 anos e aqui em São Gabriel nunca teve. O nosso governo, a gente garante que vai ter, se seguiu esse governo, vai continuar tendo, né? Eles são contra o SF, né? Estava no programa de governo deles lá, ó, somos contra o SF, no último, né, foi dito aqui, né, na última, no debate aqui nessa emissora, aonde, né, o candidato derrotado disse que era contrário aos ESF. E a gente tinha a expectativa de colocar assim. Qual é o prazo dos contratados? Os contratados é 1 ano, mas a gente pode, dentro de 1 ano, vamos fazer concurso, né? Aí se torna uma política permanente, que vai depender também do governo federal, lógico, é um programa do governo federal. Tem repasse do governo federal, tem uma contrapartida do Estado e uma contrapartida do município, né? Então, é uma obra... E as médicas, eles ficam 1 ano e vão embora? Os médicos? Não, 3 anos. Né? 3 anos e prorroga por mais 3. Né? Aí troca os médicos, mas vem outros, se for o caso, ou se quiser eles permanecem. E nós já estamos buscando outros médicos, né, pelo Provab, que estarão vindo para cá. Então, quer dizer, nós mudamos a realidade da saúde e isso eles não aceitam. Não aceitam por quê? Porque eles antes usavam a precariedade da saúde para conseguir voto. Dava carona, conseguia uma consulta, furava a fila do exame. E isso terminou. Isso deixou os vereadores, né, principalmente o vereador Maninho, muito nervoso. Mas faz parte, né? Então, essa conversa da transitoriedade, isso não existe. A gente pede que a comunidade né, procure os postos, vão ser bem atendidas. Nós temos aqui 13 médicos cubanos, nós temos um médico uruguaio, um médico argentino, mais os nossos médicos da rede, tá? Recentemente nós contratamos 135 profissionais, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros e agentes de saúde. Os agentes de saúde já estão visitando as casas, né? Eles vão fazer desde o levantamento, assim, e nós vamos usar também, né, os agentes para que eles façam o diagnóstico de quantos cachorros tem no município, cães, né, machos e fêmeas, para depois entrar com a política de castração em massa. Eles também vão orientar sobre a coleta seletiva de lixo, sobre como reciclar o lixo nas residências, né? Vão fazer toda a saúde básica, né, junto às casas, vão agendar as consultas e as pessoas procurem os médicos lá no seu posto, né? Em São Gabriel ainda tem aquela coisa, não, mas eu gosto de consultar com o meu médico fulano, né? Esses médicos cubanos são médicos especializados em saúde básica, eles fizeram especialização. Além da especialização em saúde básica, eles têm algumas outras especializações, mas eles não usam aqui, né? Não podem usar aqui eles só podem atuar na saúde básica, né? Bom, para te ter ideia, quem dera a gente fosse Cuba na parte de medicina, né? Cuba, para te ter uma ideia, ela tem a menor taxa de mortalidade infantil da América Latina, equiparada a países de primeiro mundo, e Cuba é um país de terceiro mundo. É o menor índice de desnutrição da América Latina. É o único com esses índices dos países de terceiro mundo, né? Cuba praticamente erradicou todas as doenças infecciosas, para te ter ideia. Criou diversas vacinas. A Cuba tem assim um rol de vacinas muito grande. Eu estava vendo outro dia, ela tem a vacina para hepatite B, é a única que tem a vacina para aquele, né, que é a meningocócica, a tipo B, aquela que a gente dá nas crianças. É o melhor tratamento da doença de vitiligo. Então, Cuba é referência em muita coisa, né? Cuba tem a maior longevidade, entendeu? É 78 anos, se eu não me engano, uma coisa assim. 80 e poucos anos, eu não me lembro bem. Então, tem vários dados, né, que nos deixa assim perplexos de ver como um país de terceiro mundo que passou por um embargo, né, consegue ter, e Cuba tem. Esses médicos profissionais cubanos são altamente qualificados, né? Esse médico que está aqui, o uruguaio e o argentino também. Então,
procurem, porque eles atendem bem nossas crianças, nossos velhos. Bom, para te ter ideia, Cuba atende em 66 países. Agora os Estados Unidos também está querendo levar médicos cubanos para lá, para ajudar na saúde dos Estados Unidos. Ou seja, né, então, nós colocamos uma outra condição, né, na saúde de São Gabriel. A gente revolucionou. E o programa de governo nosso para a saúde está implementado 100%. Se tu pegar ele lá, antes das eleições, o que a gente se propôs, ele está em 100%. O que ele precisa? Ele está implantado. Ele precisa de melhorias, né? Nós precisamos informatizar mais, nós precisamos qualificar mais o setor de compras, nós precisamos equipar mais os postos. Nós reformamos vários postos, né? O PAN não é nosso, não é do município, então a gente não pôde ainda mexer no PAN. E o Bonfim a gente está construindo um novo, e o PAN a gente não pode mexer porque é da União, né? Tirando esses dois, nós reformamos todos. O nosso sonho, o Santa Clara, né? O Esplanada, o Caique. Então, quer dizer, nós reformamos tudo, né? Não podemos fazer isso lá no PAN, porque o PAN não é nosso. Então, Conrad, fica aqui as nossas colocações. O Partido dos Trabalhadores, ao contrário do que o Silon disse, não está isolado, tá? O Partido dos Trabalhadores, ele conta com o PCdoB, PPS, PV, PF, tá? São todos os partidos que estão conosco. Essa história de que ele diz que tem 7 mil votos, ele coloca o DEM junto, o DEM está conosco na base, tá? Ele fez 800 votos, bem diferente, ele não tem esses 7 mil votos, fala como se fosse dono dos outros partidos. Então vamos começar a falar a verdade, porque a gente vinha aqui no microfone e não falar a verdade, né, coloca a comunidade de maneira que ela fica, bom, mas quem é que está falando a verdade? Então eu convido qualquer um que queira vir aqui debater, né, e vamos debater de maneira digna, mas vamos falar a verdade, colocando dados. O posto Bonfim nunca fechou, tá? Reformamos todos os postos, e isso eu tenho as provas aqui, a gente colocou no Face, tem a comunidade aí que pode assistir, e vamos vir aqui no rádio tantas vezes tiver que vir para defender o nosso governo e o nosso projeto. Tá certo, doutor Guilherme, algum convite, algum aviso mais, faça fazer uso aqui do nosso microfone. Eu queria convidar, Conrad, aproveitar essa oportunidade, convidar a comunidade toda, né, porque nós estamos tendo agora, nessa semana, os festejos de Cepete Araju. Convido tu, Conrad, para que esteja lá com a emissora, toda a comunidade que nos ouve. Cepete Araju é considerado herói nacional, né, herói rio-grandense. O Cepete Araju, ele, né, morreu aqui em São Gabriel, né, no dia 7, foi assassinado aqui no dia 7 de fevereiro. Nós estamos comemorando 259 anos da sua morte e tem uma ampla programação que está no site do município, que está no Face, né? Eu destaco duas programações importantes. Uma é uma palestra lá no Parque Rincão das Carretas hoje, às 9 horas, tá? E outra é no dia de amanhã, né, sábado, às 9h30, uma missa campal que nós teremos ali na Chácara Jucatigre, perto da rodoviária. Então vai ter muitos índios, são mais de 300 índios que vieram para São Gabriel, de todas as regiões. Vai ter o Padre Alex, né, que vai vir da Arquidiocese de Dom Pedrito para fazer a missa. E naquele local nós vamos inaugurar ali a trilha Caminhos de Cepé, que é uma caminhada pela Sanga da Bica. Então a gente convida a comunidade a ir participar, né, dessa atividade Cepete Araju, porque é uma coisa muito linda, é uma história que aconteceu aqui em São Gabriel, né, fatos ocorridos aqui em São Gabriel, né? Então fica a comunidade convidada para ir lá. E também vamos ter aqui a Garota Verão, né? Vai ter a Garota Verão, não, vai ser sábado e domingo. Sábado a etapa local e domingo a etapa regional. Mas é isso, Conde, a gente não pode perder tempo. Enquanto a gente fica uns aí criticando e nada constrói, o governo está fazendo muita coisa. Revolucionou na área da saúde, na área da educação, construímos escolas, né? E não vamos parar de avançar. Não adianta os vereadores querer prejudicar o município, que não vão conseguir, né? Não adianta a oposição querer obstruir, que não vai conseguir. Nós vamos continuar avançando, né? E
Acho que dei todas as respostas, né, que tu me colocaste. A gente fica à disposição, Conde, viremos aqui tantas vezes quanto necessário for, nossos secretários continuarão vindo tantas vezes quanto necessário for, né, os colegas. O prefeito Roque está de parabéns, trabalha dioturnamente, né, acorda cedo e se vai à noite trabalhando, praticamente acompanha todos os eventos do município. Nós pela primeira vez temos um prefeito que está presente em tudo, né, porque ele se insere na comunidade, é o estilo e o modelo de trabalhar do nosso prefeito. Conhece muito bem os tucanos, porque ele veio de lá, né, e ele sabe que, e eu até olhava aqui, ó, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, onde dizia, né, o PT corrupto, Partido dos Trabalhadores, coisa e tal. Essa onda, olha, tá. Eu abro os jornais hoje. A mídia não é fácil, né? Mas está aqui, ó, os TREs, ó, fizeram um levantamento, né? 317 políticos foram caçados na última eleição, né? E nos 26 estados do país. O PSDB é o partido mais sujo, segundo o ranking da Justiça Eleitoral. Está aqui, ó. Isso daqui é dados da Justiça Eleitoral, né? Dos prefeitos, né, candidatos a prefeitos caçados, a bancada do PSDB teve 56, equivalente a 3,5% dos que disputavam a prefeitura. O PMDB vinha atrás e o PT aparece na 8ª posição com 18. Não é uma concorrência, entendeu? Mas o próprio Tribunal Superior Eleitoral coloca o PSDB como o partido mais sujo, né, do Brasil, pela questão da ficha limpa, né, dos prefeitos caçados e dos prefeitos barrados, né, e deputados também caçados. Aí ele aparece em segundo, o DEM em primeiro. Quer dizer, falam, né, mas não olham para si. Ontem eu vi aqui o vereador Mac dizendo, o PT isso, o PT aquilo, mas tu vê só, né? O Partido dos Trabalhadores foi que deu condições das pessoas comprarem carro, fazer casa, né? Tá certo, subiu agora as coisas, né? Subiu por conta, né, de que não, chega um momento que tu tem que subir, porque tu não faz política social sem tirar o dinheiro de algum lugar. Tu não faz casa subsidiada, tu não dá universidade pública de graça, né? Tu não consegue criar quase 400 escolas técnicas, né, sem tu tirar de algum lugar. E infelizmente, né, a gente, classe média, acaba sempre sofrendo um pouco com essa questão, mas é necessário, porque viver em meio da miséria não faz bem para ninguém. Então, o Partido dos Trabalhadores me orgulha muito, sou o presidente do Partido dos Trabalhadores, construímos muitas coisas aqui em São Gabriel, já nesses 2 anos, junto com os partidos aliados, e no Brasil construímos uma nova história, onde uma classe que estava marginalizada ascendeu, né, e passou a ter acesso ao serviço. Então nos orgulha muito o partido, ainda que fale, está aqui os dados, é da Justiça Eleitoral, o PSDB é o partido mais sujo do Brasil, né? E as 2 administrações que teve aqui, onde o PSDB teve à frente, que foi como secretário e como presidente da Câmara, foi um fiasco ao nosso ver. Muito obrigado, doutor. Eu vou para o intervalo que tem o giro de notícias lá. O Caco está fazendo sinal. Muito obrigado. Fica o nosso bom dia e convidamos, né, reforçamos, vamos lá, CEPE Araju está aí, a semana de CEPE, missa amanhã às 9h30 e, né, hoje à noite às 9 horas lá no Parque Rincão das Carretas, está convidado, Conde, para nossa tem jogo palestra. Do São Gabriel hoje, não tem que narrar um jogo, mas depois... Tá bem, está convidado, tá bem? Tá, gente, um abraço. Um abraço. Vamos, tá aí o doutor Guilherme Habib, presidente do PT em São Gabriel, aqui no microfone da TIR São Gabriel. Depois do intervalo, voltamos. Caco Freitas tem mais informações já depois do break. Bom dia, cidade. O programa de jornalismo da Rádio São Gabriel AM. Arroz urbano é bem branquinho, saudável, bem soltinho, uma delícia com feijão e também com camarão. No arroz de carreteiro